Olá, pessoal do terceiro ano A, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós estamos no dia 1º de julho de 2021. Olha só, chegamos no mês de julho. Estamos no próximo semestre, né? Nos próximos 6 meses que passaremos juntos também, né? Ainda nós estamos nessa etapa final do nosso bimestre, certo? E aí, o que nós estamos fazendo essa semana? Nós estamos dando continuidade com o livro Aprender Sempre, tá? Nós estamos terminando a parte de língua portuguesa, certo? E aí, na semana que vem, na segunda-feira, eu vou recolher os livros, tá? O livro Aprender Sempre, que é o azul, e também os cadernos de classe, se vocês puderem levar, que eu quero ver para poder dar nota, para poder corrigir, tá bom? Corrigir cada caderno, cada livro. Esses livros eu vou corrigir, fazer uma nota com eles, como eu falei, como atividade avaliativa, e depois esse livro ele vai ficar arquivado na escola como documento, tá bom? Então eu não vou devolver esse livro. E o caderno, eu vou devolver o caderno lá depois em agosto, que aí eu vou acertar tudo direitinho e lá no começo de agosto eu entrego para vocês, beleza? Então aí a gente já se organiza. Ah, professora, eu não quero deixar o caderno, tal, não tem problema, tá bom? Se você não quiser deixar o caderno, beleza, não tem problema. Mas eu gostaria por quê? Porque tem algumas atividades que eu fiz no caderno. Não sei se vocês perceberam, mas eu fiz algumas atividades no caderno, tá bom? Quem não terminou as provas online lá no Google Forms, por favor, entre lá nos aplicativos, façam a prova, enviem para a professora, que a professora recebe a prova, tá bom? Fiquem tranquilos que as provas chegaram para a professora já chegou a correção, já chega a correção certinha, já coloquei na tabela e estou fazendo as notas dos alunos, tá bom? De cada aluno. Tudo aquilo que você fez ao longo desse bimestre, eu estou considerando tanto como aula, né, de atividades e também como presença, como eu falei para vocês. Eu também vejo o que vocês fazem, já dou o que? Presença para vocês, para cada um de vocês, com aquilo que você tem feito na sala de aula, tá? Como se fosse uma sala de aula. Hoje eu tive muitos problemas ali para resolver na parte presencial e eu esqueci, sinceramente, eu esqueci de postar a aula. Eu postei agora no final da tarde a aula de hoje, tá? Faço com calma, tranquilamente. Então, na segunda-feira eu estarei recolhendo os cadernos. Que horário, professora? Eu vou estar recolhendo às 4 horas da tarde, das 4 horas da tarde até as 4h45, tá bom? Então, eu estarei lá na escola recolhendo os livros e o caderno de classe. Se vocês puderem me deixar, seria mais interessante para a professora. Eu gosto de olhar como vocês estão fazendo, olhar o roteiro das aulas, tem algumas atividades então que nós fizemos no caderno, tá bom? Semana que vem eu vou dar aula então, uma aula bem leve, tá? Bem simples, uma aula um pouquinho diferenciada, mas eu vou dar aula na segunda, na terça e na quinta. Por quê? Porque quarta-feira nós vamos ter o conselho de ano de ciclo. Que é isso, professora? É a reunião que os professores fazem, tá? Com a direção para falar de cada aluno, de cada atividade que fizemos, como foi a sala, como foi o bimestre, como se fosse o quê? Um relatório de tudo aquilo que a gente fez ao longo desse bimestre. E na sexta-feira começam as nossas férias, tá bom? As nossas férias, as suas férias, as minhas férias também. Então, dia 9 vai ser o quê? Feriado, tá? Que é o feriado estadual do estado de São Paulo. E a gente já começa as nossas férias. Depois disso, eu não vou postar mais nada, fiquem tranquilos, não vou enviar nenhuma atividade ao longo dessas férias. Se vocês quiserem entrar em contato com a escola, por favor, vá na escola ou faça alguma coisa. Eu estarei offline nesse momento porque eu preciso de descanso também, vocês também. Não vou passar nenhuma atividade de férias, vou deixar vocês de férias mesmo, descansando, porque quando a gente retomar, tanto faz o online, tá? O presencial, a gente vai o quê? Continuar estudando, se esforçando o máximo para que esse ano seja um ano bom para todos vocês, tá? Estamos fazendo o nosso melhor para vocês. E
E aí, se você tiver alguma dúvida, você vai até a escola e liga lá na escola se tiver alguma dificuldade, algum problema. A professora também vai estar em férias a partir do dia 9, só para vocês saberem, tá bom? E aí, a gente vai dar continuidade à aula de hoje, tá? Nós vamos ficar então somente no livro do quê? No livro de língua portuguesa, do Aprender Sempre. A minha ideia é terminar até amanhã todo o livro do Aprender Sempre, porque eu preciso recolher na segunda-feira, tá bom, pessoal? É por isso que a professora vai recolher, tá bom? Vai recolher esse livro, que esse livro ele é um arquivo e um documento para a gente utilizar como nota, beleza? Então, olha lá, gente. Nós estamos na página 70. Eu passei para vocês a página 70, 71, 72 e 73. Na página 70 e 70, página 70. Na página 70, nós temos o seguinte, aula 4. Essa sequência didática, ela tem muita leitura, não sei se vocês perceberam, muitos textos, diversidade de textos. Esse texto aqui é um texto que é explicativo, ele instrui, ele fala, ele conversa, presta atenção. Então, olha lá, nessa aula iremos conhecer os biomas brasileiros, por meio de um texto que nos ajuda a saber mais sobre assuntos específicos. Também você fará a leitura de uma ficha técnica sobre uma das árvores mais belas do Brasil. Ao finalizar toda essa leitura, né, os dois textos, conversem sobre o que esses textos têm em comum e como estão organizados. Então, nós temos dois tipos de textos e a gente vai observar então esses dois tipos de textos. Bom, acompanhe a leitura do texto abaixo. Biomas. E aí tem um desenho bem bonito, né? De um dos biomas brasileiros. Então fala assim, ó, o Brasil é formado por 6 biomas de características distintas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Tá? São o que? Os biomas. O que são biomas? Biomas é um lugar onde nós temos uma vegetação característica daquele espaço físico, onde tem mais água ou menos água, mais luz do sol, menos luz do sol, um pouco mais frio, um pouco mais quente, depende do que, de onde está aquele espaço geográfico. E nós temos animais que se adaptaram àquele lugar. Então, pensando na Amazônia, a Amazônia ela tem animais o quê? De floresta amazônica, floresta tropical. Já a Caatinga, o que acontece na Caatinga? Caatinga é um lugar muito seco, né? Um sol escaldante. Então, os animais, eles são adaptados àquele espaço geográfico e também as plantas. São totalmente diferentes. Se você pegar a floresta amazônica e a Caatinga, são lugares totalmente diferentes. Agora, nós temos o Cerrado também, que é um lugar do Brasil, a Mata Atlântica, que fica perto do litoral, tá? Que é o Oceano Atlântico, o Pampa Gaúcho, que fica lá no sul do Brasil, e o Pantanal, que fica bem no meio do Brasil. É um lugar alagado, um lugar lindo. Lembram ano passado? Não sei se vocês lembram. Esse Pantanal, ele sofreu muito ano passado por conta da estiagem e muitos lugares, né, foram destruídos por incêndios. Não sei se vocês lembram disso. Mas pelo que eu vi, pelo menos nas reportagens da televisão, que o lugar está voltando a ser como era antes. Mas muitos bichos foram castigados por essas queimadas e também a vegetação, que foi destruída por conta também delas, por conta da seca, né, que estava acontecendo naquele local. Então, cada um desses ambientes, eles abrigam diferentes tipos de vegetação para aquele espaço geográfico e a fauna, que são os animais. Fauna e flora. Fauna, os animais, flora, os vegetais. Como a vegetação é um dos componentes mais importantes da biota daquele lugar, seu estado de conservação e de continuidade definem a existência ou não de habitats, né, de espaços, de lugares para essas espécies. Então depende, né, depende de como as pessoas estão preservando aquele espaço geográfico e que ele possa o quê? Continuar se regenerando, né, tendo filhotes, tendo mais árvores. Então, a manutenção de serviços ambientais e o fornecimento de bens essenciais à sobrevivência de populações humanas.
Então, tem pessoas que moram nesses ambientes, mas eles têm que pensar o seguinte, que eles têm que ter respeito pela natureza e uma convivência o quê? Uma convivência boa com essa natureza, tá? Para que ela não suma. Então, nós pensamos na perpetuação da vida nos biomas. A continuidade, nós não queremos destruir todas as florestas para construir um monte de casa, não é isso que nós queremos. Então, é necessário o estabelecimento de políticas públicas ambientais, a identificação de oportunidades para conservar estes biomas e o uso sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade. Pensando lá na floresta amazônica, quanta biodiversidade existe? Quantos tipos de animais existem lá? Nós precisamos preservá-los e não destruí-los, tá bom? Aí depois, na página 71, nós temos outro texto, outro tipo de texto totalmente diferente. Nós temos uma ficha técnica que fala sobre uma árvore, então uma ficha técnica científica falando sobre o ipê amarelo, aquela árvore cheia de flores amarelas. Tem até um desenho dela aí, mas ela não tá muito bonita, né? Quando chega no momento ali da florada ali, ela fica inteirinha cheia de flores. O ipê amarelo, tá? Então, olha lá, ipê amarelo, nome científico. Os nomes científicos, vocês perceberam que eles são esquisitos. Por quê? Porque eles estão em latim. O que é o latim? O latim é uma língua morta que a gente fala, né? Mas essa língua, ela deu origem a outras línguas. Então, existem algumas línguas que saíram do latim. Quais são? A língua portuguesa, o espanhol, o francês, tá? O italiano, são algumas das línguas que saíram do latim. Então, quando a gente escuta um espanhol falando, ou escuta um italiano falando, tá? Um francês, tem algumas palavras que eles falam, a gente entende. Por quê? Porque tem essa origem, essa raiz latina. Agora outras palavras não, porque eles estão em lugares diferentes e o que? Buscam outras, uma linguagem que tem a ver com aquele espaço geográfico, né? Até dentro do próprio Brasil existem palavras para um tipo de objeto, né? Mas a gente se entende aqui, beleza, certinho. Mas o que vocês têm que entender? O latim, então, várias línguas saíram dele, dessa língua morta que a gente fala. E esse latim, ele é utilizado para dar nome às espécies. Espécies do quê? Espécies de animais e espécies de plantas. Ah, professora, mas o homem também tem nome latim? Sim, nós somos Homo sapiens. Homo sapiens, tá? Homem que pensa, sapiens, sabedoria, que tem sabedoria, né? E todos os seres que existem vivos, eles têm nome. Olha que interessante, foram classificados, como se fosse uma classificação de nomes. Essa planta aqui, essa árvore, chama ipê amarelo. O nome científico dela é Tabepuia ocrácea, tá bom? A família Bignoniaceae. Clima. Então, que clima que ela gosta? Ela gosta de um clima com calor muito forte e sol pleno. Olha, o lugar melhor que tem, né, aqui em Araraquara, né, gente? O solo de rápida drenagem. Então, a água cai e já o quê? Já acontece o quê? Aquela permeabilização que a gente estudou sobre o solo, né, esse ano. O crescimento da árvore é rápido, tá? O tamanho dela, quanto que ela fica? Ela tem de 6 a 14 metros de altura, tá? De tamanho. E a largura do tronco embaixo, nós temos 30 a 50 centímetros. A floração, quanto que aparece aquelas flores maravilhosas? Final de julho até setembro. E aí, curiosidades, algumas curiosidades que nós temos sobre essa árvore. Sua florada é exuberante e fantástica, muito utilizada no paisagismo, podendo ser considerada uma das mais belas dentre as espécies de pés. O nome pê tem origem na língua indígena, ipê, então não é latim, língua indígena, né? Tupi, e significa casca dura. Ou mesmo também é conhecido como pau d'arco, porque antigamente os índios utilizavam essa madeira, a madeira dessas árvores,
para fazerem arcos, arco de jogar flecha, arco e flecha, tá? Para caçar e se defender, tá bom? E aí depois nós temos um seguinte exercício: converse com o seu grupo sobre esses textos têm em comum e como são organizados e registrem suas descobertas. Então olha lá, gente. Vamos lá. Vamos abrir aqui. E aí a gente vai pensar o seguinte: o texto, né, que a gente tem é um texto que, primeiro, texto 1, é um texto informativo científico. Então ele explica o quê? A parte da ciência, que é o bioma, né, sobre os biomas brasileiros. Então ele vai explicando certinho. E o texto 2, ele mostra uma ficha técnica. Então nós temos um texto informativo e uma ficha técnica. Só que esse aqui é informativo científico, tá? E o outro é uma ficha técnica. São dois gêneros de textos diferenciados, se a gente for buscar, então, como eles são escritos, tá? E aí a gente vai dando continuidade na página 72. Na página 72 está escrito assim, aula 5, você sabia que... O que vamos aprender? Você vai conhecer duas fontes de informações e irá produzir você sabia que? Então, leia os textos sobre as duas aves da fauna brasileira. Então, olha lá. Edições impressas, 28 de maio de 2020, foi do ano passado. Então, né? A fonte é do jornal Joca, de novo, tá? E aí fala assim, ó, você sabia que aves, curiosidades e recordes sobre esses animais. A araponga da Amazônia tem o canto mais alto já registrado entre as aves. Então, ela canta muito alto, como em Roraima, que é o estado de Roraima, e no Pará, lá perto da Amazônia, tá bom? O canto da ave chega a 125 decibéis. É a unidade de medida do som, tá? Para a intensidade dos sons. Mais esse barulho aí de 125 decibéis, mais do que um show de rock. Um show de rock costuma atingir cerca de 120 decibéis. Nossa, é muito alto. Então, o que? O barulho dessa ave, araponga da Amazônia, porque fica perto, bem próximo lá da Amazônia, tá? E aí nós temos olha só, ficha técnica de um animal. Que animal é esse? Qual será esse animal? Então nós vamos ler, porque a gente vai fazer o quê? Você sabia que é dessa ficha técnica, tá? Então olha lá. Primeiro, reino, animalia. Reino animal, né? Já tá falando reino animal. Tá em latim, lembram disso? Filo, chordata. Classe, aves. Ordem, Passeriformes. Classe, reino, filo, classe, ordem. Nome científico, Furnarius rufus. Nossa, que é isso? Seu nome científico, então o que significa? Então vem do latim, furnário significa padaria, forno de padaria, furnarius. Rufus, rufus significa vermelho, ave vermelha, construtora de fornos. Olha isso, é uma ave vermelha construtora de fornos. Nomes populares para esse passarinho, para esse pássaro: Barreiro, João Barreiro, Maria Barreira, Forneiro, Pedreiro, Oleiro, Amassa Barro, Joaninha de Barro, Maria de Barro, Sabiazinho. Comprimento, ele tem 18 a 20 centímetros, né? Não é tão grande não. Peso, ele tem 49 gramas. Nossa, pesa bem pouquinho, né? E características gerais, é tido como passarinho trabalhador e inteligente, apresenta uma pequena sobrancelha com penas mais claras. Olha que interessante, né? Ninho, ele utiliza como matéria-prima para fazer o seu ninho o barro úmido, tá? Barro molhado, esterco e palha. É construído na direção contrária à chuva, tá? Ele faz de um jeito que a chuva não entra dentro da sua casinha. A construção do ninho demora entre 18 a 1 mês, tá? Entre esse tempo. O canto dele se assemelha a uma gargalhada humana, né? Deve ser interessante esse pássaro, né? Então, olha lá, seguindo na sequência, pensando nesse pássaro. Olha lá, a alimentação dele, na página 73. A alimentação dele, ele come cupins, formigas e
que são aquelas formigas, aquela, né, gordinha atrás. Alguns invertebrados, como minhoca e moluscos. Reprodução. O casal, então, macho e a fêmea, ele constrói em conjunto um ninho interessante, em formato de um forno de barro, por isso que chama, né, forno de barro. No interior do ninho há uma parede que separa a entrada e a câmara incubadora, onde ele deixa os ovinhos ali. Os hábitos. Esses dois passarinhos, o macho e a fêmea, eles vivem em casais e eles cantam dueto. O macho e a fêmea cantam dueto. Um faz uma voz, outro faz outra, eles cantam em dueto. Olha que interessante. Caminha pelo chão em busca de insetos. Curiosidades. Agora vai dar o que é esse bichinho aí, esse passarinho. Há várias lendas sobre essa espécie. A mais famosa, que virou até a canção intitulada João de Barro. Vocês não conhecem essa música? É aquela João de Barro, pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. Num vai e vem com o barro na biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. E aí conta a história do João de Barro e conta a história da pessoa que está cantando também. Mas é interessante que o João de Barro aparece aí. E aí o que acontece? Todo mundo conhece esse passarinho como João de Barro. A maior parte das pessoas que eu conheço chama esse passarinho de João de Barro, tá? Diz que o macho, se for traído, ele pode trancar a fêmea no ninho até que ela morra. Nossa! Tal comportamento nunca foi registrado cientificamente. Uma provável dificuldade para a utilização dos ninhos é a temperatura do seu interior, tá bom? Só para vocês conhecerem. Então, que passarinho é esse? O João de Barro, tá bom? O João de Barro. Então, um nome tão estranho, né? Mas é o João de Barro. Aí depois fala assim, ó. Em dupla, claro que em dupla não dá pra gente fazer, né? Transforme as informações dessa ficha técnica para um texto do Você Sabia Que, tá? Bem interessante. Então, eu fiz uma ficha técnica, Você Sabia Que, e aí eu vou passar para vocês. Se vocês quiserem copiar, beleza, não tem problema. Ah, professora, não tem ideia nenhuma. Posso copiar da professora? Pode, tá bom? Só para vocês saberem, tá valendo como atividade normal, como a gente tem feito na sala de aula, tá? Então, olha lá. Você sabia que? E aí, João de Barro. Aí eu coloquei o quê? 3 pontinhos, como é o texto, né, que a gente conhece. O nome João de Barro, que significa ave vermelha construtor. Não, você sabia que o nome João de Barro, que significa ave vermelha construtora de barros, o nome significa o nome João de Barro significa ave vermelha construtora de fornos? A palavra vem do latim, tá bom? Essa palavra, Fornarius rufus. Você sabia que ele é conhecido por vários nomes? Nomes populares como Barreiro, João Barreiro, Forneiro, Pedreiro, Olheira, Massa Barro, Joaninha de Barro, Sabiazinho. Você sabia que o João de Barro é conhecido como construtor da natureza? Muitas vezes eu já ouvi até no Terra da Gente, aquele programa. Eu não lembro o nome do repórter. Ele começou então uma reportagem falando sobre o João de Barro, fazendo essa pergunta. Você sabia que o João de Barro é conhecido como construtor da natureza? O casal ele constrói seu ninho com barro úmido, esterco e palha. Constrói na direção contrária à chuva, para não entrar chuva dentro do ninho. Sua construção demora entre 18 dias a um mês, mais ou menos, tá? Então aqui em cima você vai colocar assim, ó, você sabia que o nome João de Barro, tira esse que, tá bom? Que, e coloca, significa ave vermelha construtora de fornos? A palavra vem do latim, Fornarius rufus, tá bom? Só para vocês saberem. Beleza? Para vocês saberem, para a gente poder se organizar melhor. Que às vezes a gente passa por cima das coisas, que é muito conteúdo para a gente passar, pessoal. E aí a gente para por aqui. Amanhã nós vamos dar um fim, né? Pôr o ponto final no livro, terminar esse livro. E aí, semana que vem, então, eu vou estar postando aula na segunda, na terça e na quinta, somente. Quarta-feira eu estarei trabalhando, então, online lá na escola. E na sexta-feira, todos vocês estão de férias, tá bom?
e a professora também, certo? Estamos na nossa etapa final, chegando ao finalzinho, então, deste bimestre e do semestre, beleza? Deixe tudo em ordem, façam todas as atividades, coloquem todo o caderno em ordem, que a gente precisa, então, terminar esse bimestre para começar o outro legalzinho também, zerando tudo que a gente tem que fazer agora, para depois continuar fazendo as outras atividades do próximo semestre, tá bom? Então, uma ótima semana, uma ótima noite para vocês. Semana não, né? Uma ótima noite para vocês, que nós temos ainda sexta-feira para a gente se encontrar, tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.